Olá, eu sou a Ale Brás. E eu sou o Marcos Ferrari. E essa é a segunda temporada do Café para Dois. Somos amigos que dividimos duas paixões, café e literatura. Fica à vontade para entrar, sentar e tomar um café com a gente. Em torno dessa mesa, vamos conversar sobre personagens, obras e temas que mais marcaram nossa trajetória como professores de literatura e, claro, como leitores. Bom café! Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como vocês sabem, a temporada do café acabou na última quinta-feira. No entanto, a gente tem hoje um episódio muitíssimo especial para colocar no ar. Para quem acompanha o podcast, sabe que nas últimas terças-feiras a gente colocou no ar um quadro chamado de Cafezinho, em que a gente convidou algumas pessoas importantes para nós, professores, psicanalistas, para nos responder uma pergunta fácil, só que não. Qual era o personagem ou a personagem que tinha lhes marcado mais a sua trajetória literária? Bom, nós fizemos essa pergunta para Isabel Teixeira, que além de magnífica atriz, é escritora, editora, diretora de teatro e fez letras na USP. E ela não só topou responder a pergunta para nós, como também propôs fazer um programa junto com a gente. Um programa que acabou se tornando uma conversa super bacana, em que ela nos fala muito sobre a sua trajetória como atriz, como escritora, como roteirista. E, basicamente, mais do que nos dar essa resposta, a Isabel nos conta de quantas personagens é feita uma grande atriz. A gente espera que vocês gostem. E, é importante dizer também que a gente estava na casa dela. Então, obviamente, o áudio está um pouquinho diferente. Ótimo café! Vamos tomar um café, já que é café para dois, né? Vamos tomar um café. Agora para três. Agora para três. Uma exceção honrosa para ela. Perfeito, merecidíssimo. E vamos trocar. A ideia é essa, né? Conversar sobre literatura, sobre personagens que compõem a Isabel, que a compõem como atriz, como diretora de teatro, como escritora, como editora. São tantos adjetivos aqui que é difícil até a gente pontuar. Quem acompanhou, quem ouviu os nossos episódios, nessa segunda temporada, a gente passeou por muitos personagens, por Antígona, fomos lá para a tragédia grega, passamos por Ivan Ilitch, por Riobaldo, pelas pessoas do Fernando Pessoa, mas a gente, ao convidar a Isabel para esse papo, a gente queria não só falar de um personagem, porque é difícil eleger um personagem só, mas falar sobre o personagem, né, como uma construção artística, né, na literatura, no teatro, e acho que ninguém é melhor do que ela para falar sobre isso. Então a gente está aqui com a Isabel e nós descobrimos que, além da paixão pela literatura, né, que nos une, nós temos mais uma coisa em comum. Né? Que nós é uma forma. Nós descobrimos aqui e que ela é a nossa veterana na faculdade. Nós três fizemos letras na USP, né? Eu e a Lê um pouco mais recentemente, mas a Isabel também passou pela formação em letras e a gente podia começar falando disso. Né? Como é que foi essa sua passagem pela faculdade de letras? Do que você se lembra? Mais um pouco a gente poderia ter passado pelo trote com a Isabel. Imagina, trote com a Isabel, raspando a nossa cabeça. Do século XX ainda. Mas como é que foi essa formação em letras? O que isso deixou em você como atriz, como escritora? Quer dizer, essa passagem pelos bancos das letras. O meu lance sempre foi a palavra. Sempre. Desde pequena, desde que falar é palavra, né? Sim. E eu acho que eu sempre tive uma coisa com a palavra, com a fala e depois com a escrita. Vocês acreditam que eu lembro de uma redação que eu escrevi no pré-primário, que era um coelho que salvava umas abelhas? É verdade. Maravilha. E terminava assim: e vejam só, exclamação, ele salvou as abelhinhas. E eu me lembro da redação, eu me lembro da professora ter gostado, sabe? E sempre a escrita teve comigo, o diário, a minha mãe uma escritora de diário, a minha Olivete... não estão aqui as minhas máquinas, mas elas vão chegar uma hora. Eu mandei todas para a reforma e todas vão vir funcionando, são 11.
Meu Deus. Mas ali tem uma Valentine, que tá num cantinho aqui, que a gente tá aqui na sala de casa, que é a Tem editora. esse adendo, gente, que dentre as gentilezas da Isabel, nós estamos na casa dela, veja ela só. abriu o Eu apartamento trouxe dela pra vocês, gente conversar. vocês não sabem, vocês estão presos aqui. A gente Nós vai vamos ficar aqui até domingo falando de literatura. Não, eu isso raptei Não, vocês. olha... Isso é prêmio, Isso isso não é um é, castigo. exatamente. Eu Cuidado com escuto o café pra dois, eu escuto café pra dois. Eu quero um café pra dois só pra mim. Nossa ouvinte, nossa ouvinte maravilhosa. mais maravilhosa. Mas ali aos 16 anos, 15 anos, eu acho que tem uma coisa que comigo aconteceu nessa idade, mas eu acho que é comum a todos nós, que é uma descoberta de algo mais, né? Que eu chamo do quarto primordial. Assim. Eu lembro do meu quarto, a Cavaleiro da Avenida Paulista, para citar o Bandeira, né? A Cavaleiro da Avenida Paulista e de descobertas, né? Meu avô era um dos donos da editora Ibrasa. Ele foi redator-chefe das Folhas. Foi ele que concebeu a primeira versão da Ilustrada nas Folhas. E ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Isso tudo que está acontecendo comigo, que é a criação de uma editora e tal, tem muito a ver com ele. Eu vou pôr uma foto dele gigante aqui, que eu achei agora. E ele tinha uma biblioteca linda. Inclusive, eu tenho aqui as primeiras versões que não valem, né? Assim, do Corpo de Baile, do Sagarana e do Grande Sertão, autografadas por Guimarães Rosa. Então ali eu fiz uma encadernação de luxo na década de 90, que eu lembro que eu paguei em dólares para uma encadernadora maravilhosa que tinha ali na Peixoto Gomide. E esse meu avô, ele, quando eu tinha uns 12 anos, ele me deu o Morro dos Ventos Uivantes para ler. Numa ediçãozinha da Abril, não sei se vocês... Sim. De capa vermelha. Não, essa era uma capa preta com umas coisinhas douradas, assim. E eu fiquei louca pelo Heathcliff e pela Catherine. E o Heathcliff, para mim aquilo era muito estranho. Eu lembro da paixão, do amor táctil por aquele livrinho, da paixão que eu tinha por aqueles dois. Eu não entendia direito o caráter do Heathcliff, porque eu achava ele repulsivo e, ao mesmo tempo, eu estava apaixonada por ele. E o meu avô, como interlocutor, ele foi sacando o que eu gostava e ele falou, então fica para você esse livro. Depois ele me deu os Essas de Queiroz dele, ele foi me dando uns livros. E quando eu fiz uns 15, 16 anos, eu já estava assim, com 2 prateleiras cheias de livros. Meu avô também tinha uma papelaria chamada Ibrex, então era a Ibrasa e a Ibrex, que ele disse que eu que falia a Ibrex, porque era no caminho do inglês, eu passava lá e comprava as canetas, cadernos. Certamente. A gente não tinha muita grana, mas meu avô sempre me supriu de livro e papelaria. E então isso para mim foi uma coisa muito importante. E eu fui me apaixonando por aquilo naquele quarto primordial, a escrita, assim, eu tenho os diários da época, eu era meio parnasiana, simbolista, eu achava que escrever era uma coisa assim de falar vosei, era um rococó, e ao mesmo tempo sempre lendo. Então, por exemplo, vocês falaram agora do Riobaldo, o Grande Sertão. Eu fui para uma casa que minha mãe morou um tempo em Minas, no Vale do Matutu, e fiquei lá um mês lendo a conta-gotas a história, e eu não sabia o que ia acontecer. Você não sabia do final. Eu não sabia. Você vivenciou aquela revelação. A Eu explosão vivenciei daquele aquilo final. sozinha num gramado, era julho. E como é que foi? Eu tava inteira de lã, porque era muito frio. Eu gritei ali no meio, entendeu? Porque eu gritava, eu chorava, assim. E é um alumbramento que dá na gente, né? E aquilo é lindo. E eu estava em Minas também, que tinha uma coisa não sei, eu estava... Você viveu empiricamente aquilo, né? Você tava... Eu acho que a gente tem que sentir inveja de quem nunca leu o Grande Sertão pela primeira vez, né? Exatamente. Porque essa primeira travessia Agora, tinha esse alumbramento com a literatura, e uma coisa que me movia. Eu comecei a andar sozinha pela Paulista, eu lembro que eu gostava do inverno para usar um sobretudo e uma trança. E eu andava sempre com o livro, parava ali no France Café e ficava lendo e tomando um café. Eu achava isso bonito, Sim, entendeu? Tem uma... E é lindo mesmo. Mas você lembra de outros autores que você leu nessa época, nesse período formativo? Eu adorava. Leitora? Olha isso, teve uma época, gente, que eu adorava o Rilke.
Porque o Cartas ao Jovem Poeta é um pouco esse lugar do Sim. quarto primordial. Então, eu amava o Rio e só tinha pouca coisa aqui. Tinham elegias de Duino, os cantos, eram cantos a Orfeu, uma coisa assim. Mas eu ia na biblioteca toda sexta-feira, eu saía do colégio, isso já é o ensino médio, eu saía do colégio, ia para o vão do MASP, onde sempre tinha um show, toda sexta. Depois eu subia clandestinamente, sozinha, no apartamento da Cacilda Becker, no Treme-Treme, ali do lado da Peixoto Gomide, que tinha um jeito de entrar no apartamento que estava vazio. Eu era uma romântica parnasiana. Eu ficava olhando, eu adorava o Jovem Werther, eu estava lendo Esse naquela é época. outro clássico Aí adolescente. eu olhava a cidade de São Paulo, assim, Lia as cartas. lia as cartas do Japão, descia, tomava uma sopa no centro da cidade, um cara que fazia sopa só, e ia para a biblioteca. E ficava nas fichinhas, e ficava vendo. E o Rio... Isso que eu lembro, na Mário de Andrade? na Mário de Andrade. E eu lembro que eu ficava atrás do Rio, e eu até tenho umas coisas anotadas, de eu indo na biblioteca. Aí tinha isso do meu avô também, com uma literatura mais portuguesa, né? Ele te deu essa, né? Você falou. Que era muito incrível, porque tinha um humor no Essa de Queiroz. Você lembra qual foi o primeiro Essa que você leu? Porque o Essa é um... Ai, pelo amor de Deus, a relíquia. A relíquia é Meu delicioso. avô falava, você tem que ler a relíquia. E era incrível, entendeu? Então, aquilo para mim foi a palavra. Bom, eu estudava num colégio Equipe, e tinha essa fomentação da literatura. Eu fiz humanas, e aí aconteceu uma coisa engraçada, porque o José Miguel Wisnik é pai de um colega meu, do Guilherme Wisnik, que estava um ano à minha frente. E o José Miguel eu já queria fazer letras. Eu achava que eu sou uma escritora, mas naquela época eu falava, eu quero ser uma escritora. E aí o Zé Miguel foi o convidado para falar sobre profissão, né, no terceiro ano do ensino médio, que era colegial na época. O Zé Miguel que foi professor de todos nós aqui. Todos só pra nós. Sim, grande mestre. Ele foi chamado para falar sobre a Faculdade de Letras. E a primeira coisa que ele fala na palestra que ele deu, eu amava ele, gente. Ele começou, era o primeiro não? disco, aí tinha acabado de lançar o primeiro disco. Bem-vindo ao E clube. ele fala assim, mas olha só, é paradoxal tudo, porque ele falou assim, a primeira coisa que ele falou foi: gente, literatura não é diário. Putz. E eu falei, como assim? Porque eu escrevo nos meus diários. Eu tenho... E assim, hoje eu entendo isso, porque não é diário. É o diário do Piglia, que é um diário refeito, que é refação. São os diários da Doris Lessing. Sim. Porque The Golden Notebook é uma compilação, uma reestruturação, uma composição a partir dos diários dela, né? Eu acho que os diários do Kafka são de construção também, né? Apesar de serem mesmo os diários, né? Mas literatura realmente é elaboração. No sentido de que tem um trabalho de elaboração com a palavra. Exatamente. Né? Ele estava falando do diário, pura, né? O Querido Diário. Hoje fui, sim. que também pode ser, mas tem elaboração. Você fala diário, eu me lembro imediatamente da Carolina Maria, né? Que a palavra pode ser rústica no sentido, literal, né? Porque tem um português ali coloquial, mas tem elaboração com a palavra ali, claro. Né? Aquilo tem um tratamento. Mas ali fantástico. meu mundo caiu com o Zé Miguel, mas eu. E aí Ele eu lembrei nisso. até de meu mundo cair, então Grande caia Maísa. devagar. Aí, meu ídolo na faculdade. Só que aí eu entrei na faculdade de letras e eu quero falar uma coisa para vocês. Eu entrei em 1993. Eu era uma pessoa muito sozinha, por opção. Eu gostava da solidão. Eu andava carregada de livros e cadernos. Eu pegava um ônibus, que era o Butantã USP, eu ia lendo em pé, de manhã. Eu fiz uma época, o meu primeiro ano, eu ia para a faculdade de manhã e à noite. Eu queria fazer os créditos, eu estava muito apaixonada, gente, mesmo. E aconteceu um fenômeno lá, assim, eu tive aula com o Modesto Carone, então Kafka foi... eu tive 2 cursos com ele, que era Kafka. A gente só teve Kafka com o tradutor do Kafka. Eu estava traduzindo era tudo. Incrível, o curso era incrível. Depois eu tive um semestre que era novela de Boccaccio a Kafka.
Nossa. Eu tenho tudo transcrito, porque eu assistia às aulas, eu era louca. Não, louca de amor. Eu assistia às aulas transcrevendo o que eles falavam. Bebendo tudo. Fui aluna do professor Alfredo Bose e eu estava fazendo uma grade mais para teoria literária e literatura comparada. Quem era da cadeira de teoria literária na época era o Davi Arrigucci Júnior, e eu, no segundo ano, já imbuída de uma... Eu tive um professor maravilhoso, Joaquim, o Juca, e ele era lindo, e ele se vestia de roxo, e ele fumava um cigarro no meio da aula, e ele falava... A tese dele era... Vocês tiveram aula com ele? Eu tive aula com o Juca. Pedro Navas, sim, que ele sacava tudo. E eu fiz um trabalho para ele que era sobre a música na poesia de Manuel Bandeira. Nossa. E eu fui assim para um caminho muito equivocado, de associações muito amplas no meu primeiro trabalho. Tudo está aí. Eu guardei tudo. E o Joaquim falou, não, vai por esse lado aqui. E ele foi me orientando e eu fiz um trabalho lindo. E ele falou, isso aqui dá samba. E eu, não sei, eu uma tarde toquei ali na sala do Davi Arrigucci e falei assim, me orienta que eu quero entrar na FAPESP em iniciação científica. Ele falou, não pego mais ninguém em iniciação. Falei, não, mas a mim você vai orientar. Aí o Davi falou, senta e me convence. E eu sentei e convenci ele. E ele tinha acabado de publicar um livro sobre Bandeira. Exato, que é Humildade, Paixão e Morte. A pessoa, a bíblia de quem estuda Bandeira. Eu era louca já pelo Davi, entendeu? Sim. Eu tinha lido Humildade, Paixão e Morte e O Escorpião Encalacrado. E tem essa tradição do Antônio Cândido, né? Que o Davi foi aluno do Antônio Cândido. Orientando, né? E aí começa. Aí começa a minha... Aí você entrou no panteão. Porque o que aconteceu, gente? Por um lado, a Faculdade de Letras me travou a escrita. Foi uma grande decepção. Isso. Foi uma grande decepção. Que é uma coisa relativamente comum em quem entra em letras querendo ser escritor. Talvez o excesso de teoria. Foi muito ruim aquilo, por um lado. Por outro, eu fiz essa coisa mais paralela, que era assim, eu fiquei 2 anos com o Davi em iniciação. E o primeiro ano era música na poesia de Manuel Bandeira, acho que o segundo também foi isso, e ele me chamou para assistir às aulas de pós-graduação dele, que eram, assim, concorridíssimas. E tudo transcrito também. Um dia, se ele quiser... Eu já falei para ele, um dia, se você quiser, eu transcrevi um monte de aula tua. E eu lembro de uma aula, gente, que ele deu no anfiteatro de História, lotado, tinha umas 200 pessoas, e ele estava fazendo uma análise do Gasal em Louvor de Assis. Escuta, Darling, o Gasal que eu fiz em Louvor de Assis, poeta de Shiraz, parari, parará, parará, é um poema do Manuel Bandeira, e ele leu uma vez o poema, e ele começou a dissecar o poema, ele desconstruiu o poema inteiro, isso era pós-graduação, ele desconstruiu o poema inteiro, ele construiu uma narrativa embaixo, assim, para sustentar aquele poema, todo mundo acompanhando devotamente. E quando ele foi ler de novo, por conta da análise que ele tinha feito, esse Darling, escuta, Darling, essa palavra Darling ficou plena de uma ironia fina, sutil, elegante do Bandeira, falando com uma possível amante. Mas isso veio da leitura dele? Isso veio da leitura, da análise dele. Então, quando terminou aquelas 3, 4 horas de aula, onde ele só abriu esse poema, e quando ele foi ler novamente esse poema na sala, no fim, quando ele fez, escuta, Darling, quando ele falou Darling, eu estava na primeira fileira e o anfiteatro as pessoas vão para cima, todo mundo fez assim, foi uma coisa que todo mundo viu a mesma coisa, porque ele conduziu o nosso olhar de uma maneira que aquilo fez sentido. Eu tive outro alumbramento ali. Então, teve esse lado, aí tinha umas optativas e que eu fazia e umas obrigatórias que eu falava, o que eu estou fazendo aqui? E eu ia
quinzenalmente, quando estava chegando na época de entregar meu relatório, eu ia quinzenalmente ou mensalmente na casa do Davi, que era aqui na Rua Dona Veridiana, ainda e ele lia e comentava e a gente abria uma conversa, eu e ele. E aquilo foi a minha formação. Aquilo foi... E um dia ele virou para mim e eu fiquei lá horas e ele virou para mim e falou, porque depois eu comecei a atrasar um pouco os meus relatórios e alguma coisa estava acontecendo comigo, assim, de inquietação. E eu me lembro dele falando... e aí na casa dele começou a rolar isso do Cortázar, né? Então, eu estava estudando Manuel Bandeira na iniciação, mas começou a entrar uma coisa do Cortázar, assim, e ele falou... Eu tinha visto o filme do Antonioni, Blow Up, que é Las Babas del Diablo. Uhum. E ele me contou, e aí eu já não sei se é minha memória inventada ou minha memória vivida, né? Mas é uma coisa que eu quero perguntar para o Davi, inclusive, porque o Davi se correspondeu com Cortázar. E ele me contou que quando o filme foi lançado, ele tem uma carta do Cortázar dizendo que o Antonioni não entendeu nada do filme do conto. Antonioni não entendeu nada do conto. Eu falando, mas por que você não publica? E o Antonioni era vivo, né? E o Davi falava, não vou publicar essas cartas enquanto o Antonioni... Uma coisa chiquérrima, né? Mas eu me lembro do Davi falando para mim que a academia podia me sufocar. E que eu era uma... Depois eu me encontrei com ele e eu já era atriz, e ele falou assim, a academia te perdeu para o teatro. Mas eu me lembro disso, assim, porque essas coisas marcam a gente. Isso não é uma memória inventada, sabe? Eu lembro dele falando para mim, você precisa falar. Mas existiu esse movimento, então, essa ruptura, Isabel? Porque você está falando de uma trajetória de uma estudante de letras que fez... Existiu a ruptura. E essa ruptura consistiu... Não, porque eu já tinha feito teatro antes, né? Eu sou tá. uma atriz mirim, eu estreiei com 10 anos, porque minha mãe era atriz, meu padrasto... se vivia muito teatro na minha casa, eu estreiei, trabalhei na TV Cultura, eu tinha esse passado recente, Sim. Mas eu me lembro do Davi falando isso, eu me lembro de eu querer liberdade e da metodologia, né, da obrigação da metodologia, que era uma coisa que eu gostava de fazer, sabe? Mas em algum momento você se sentiu podada, é isso? Uhum. Assim, é um caminho muito... Eu estava ansiosa também. Né? E tem um labor aí da academia que é muito detalhista, né? E é muito bonito, muito bonito. Eu trabalho com isso ainda, né? Porque eu nunca deixei de ser essa estudante e nunca deixei de ser a menina de 15 anos lendo o Guimarães na grama. Mas teve uma ruptura, mas teve uma rebeldia também. Então teve uma coisa de eu ir almoçar na ECA, sempre sozinha, e passar na frente ali da secretaria, porque era o restaurante ali ainda acho que era Bloco C que chamava, não sei, porque depois teve o teatro, né? E foi fundado os prédios novos da ECA. Mas eu já estava no 3º ano da Letras. De letras. E eu fui almoçar ali, passei ali na frente, vi que as inscrições da EAD estavam abertas, me inscrevi. E me inscrevi e falei, vou fazer. Eu tinha 19 anos, eu cheguei em casa e falei, me inscrevi na EAD e minha mãe ficou tristíssima. Minha mãe era atriz. Falou, sua mãe é atriz. Você não viu o que aconteceu? A gente mal pode comer, sobreviver. Eu não quero que você sofra, ela falava. Eu sofri pra caramba, mas foi ótimo. Meu avô ficou triste também, porque teve uma decepção, assim. E eu falei, não, vou fazer o último ano de letras, eu vou fazer junto com a EAD. Tinha uma coisa dos textos, né? A EAD tem um vestibular prático, são 4 fases, né? E no meu ano, acho que foram 700 pessoas para 20 vagas. Nossa. E minha mãe rompeu comigo, eu tive que sair de casa. Foi uma tragédia mesmo. Ela não queria no mesmo. Começo, né? No começo. Aí eu fiz a primeira fase, que o meu padrasto, que já não era mais casado com a minha mãe, me ensaiou, o Carlos Messene. Passei.
Segunda fase era teórica, fui 10. Passei, o meu lance é a palavra. E na justificativa, que está lá na EAD ainda, que eu falava, eu estou fazendo teatro porque une tudo, une palavra, artes plásticas, música, eu tenho um pouco de conhecimento de tudo e achava que a caixa do teatro podia comportar tudo isso. E aí eu fui passando de fase, minha mãe veio fazer a terceira fase comigo, a gente fez As Criadas do Jean Genet, Claire e... esqueci o nome da outra. Acho que Claire era minha mãe e não era Sônia, não lembro. Quer dizer, sua mãe embarcou você nesse processo. No final embarcou e até o fim da vida dela ela via como eu queria. Mas eu nunca fui... Bom, e eu entrei fiz as duas, né? Fiz FEFELESH e EAD durante um ano, um semestre. E depois eu larguei a letras. Eu fui embora. Eu vivia o dia inteiro na ECA. O teatro tinha sido recém-inaugurado, eu fazia figuração para os outros anos. Eu fiz a escola com toda... E a escola é técnica, né? Eu não tenho grau superior. Eu tenho, porque eu vou um dia colocar um cartaz de jubilamento aqui, porque eu faço letras ainda. A minha formação é essa, a minha bibliografia ainda... Né? Eu ainda bebo nessa bibliografia, eu sou formada por essa faculdade. Sim. Mas eu fui jubilada depois, porque quando eu terminei olha isso, lembrei disso agora, quando eu terminei a EAD, eu terminei fazendo um texto da Marguerite Duras no Centro Cultural, terminei fora. Toda a minha história com o teatro é do texto, da pesquisa, da palavra dita, né? Eu fui trabalhar isso e eu terminei a EAD e minha mãe falou: vai lá na Letras, pelo amor de Deus, termina essa faculdade. Eu fui. E aí descobri que eu tinha sido jubilada. E minha mãe falou: você vai ser presa. Ninguém pode falar que você não tentou, né? Não, mas eu tenho a carta ainda. Fomos, eu e minha mãe. Liguei para o Davi, encontramos o Davi e falamos: Davi, ajuda a gente. Ela tem que voltar. O Davi escreveu uma carta falando: reconsiderem o jubilamento. Eu tenho a carta aí. E não foi reconsiderado mesmo secretaria da FEFELESH. Então, mas eu me considero dali, entendeu? Sim. E toda a minha relação com o teatro, de alguma maneira, eu não me considero uma atriz. Eu falo isso em várias... Eu não sou uma atriz de mercado, eu nunca fui. Agora eu estou sendo um pouco, está sendo muito legal, assim, mas com coerência, né? Mas... o meu lance sempre foi a busca dessa escrita, dessa elaboração do diário. Quando, em 2008, mais ou menos, eu encontro eu lembro que eu tinha uma felicidade em 2008, porque eu encontrei uma maneira de escrever para teatro, né? Que não era a escrita de gabinete, né? Que eu falo que o ator ele escreve no ar da cena, né? Vírgula é respiração, literalmente. Sim. Então eu desenvolvi um método que se chama escrita na cena. Não é um método, na verdade, porque isso mas que é a partir de gravação, de fluxo narrativo, transcrição, que eu falo que a transcrição ela é a incorporação do texto, né, em tinta dessa escrita que é falada, né? E depois de elaboração. Então, tudo que eu faço agora parte... O jeito que eu escrevo às vezes, de gabinete, é diário, mas tem essa... Eu também trabalho com isso da fala virar escrita. Mas só para a gente... Porque isso que você falou nos interessa muito. Bom, tudo que você fala nos interessa muito, mas nessa transcrição, nessa sua travessia, vamos pegar o termo aqui do Guimarães, do romance, porque você passou por esse processo, né, da literatura para o teatro, né? O que você acha, que é aquilo que a gente estava falando um pouco antes aqui de começar a gravar, nesse processo, o que se perde, ou se é que se perde alguma coisa? Se é que se perde, né? Porque a escrita na cena tem uma coisa interessante que eu comecei a pensar, que assim, se a gente pega o Shakespeare, né? Eu fui lá no Globe, a gente foi lá no Globe, Paulo foi comigo,
E quando eu entrei ali, né, e tendo estudado bastante o Shakespeare, eu pensei, ele não escreveu sozinho. Isso aqui é um trabalho de escrita na cena, porque ele era quem organizava o que era dito, né? Talvez ser ou não ser tenha sido uma coisa que um ator falou na construção daquela peça, né? Tem uma coisa da palavra dita, da palavra falada, né? A gente estava falando do personagem de ficção e esse texto do Décio. Tem uma coisa bonita que ele fala, né? Que a palavra no teatro é ação, sim, né? sim. E a escrita do ator ser ação, né? Eu tenho trabalhado com isso muito, né? Desde 2008. Então, eu mesma fui cobaia de mim mesma, que é usar fluxos narrativos como princípio de uma escrita, né? Que depois é elaborada. Rainhas é uma peça que eu fiz em 2008, foi aí que começou essa história. Éramos em 3, a diretora, que era Cibele Forjaz, eu e Georgette Fadel. E nós escrevemos o texto e eu fui responsável por isso. Assim, a gente tinha toda uma metodologia, e a gente tinha mesmo uma metodologia de improvisos registrados, filmados. Eu transcrevia tudo, a gente colecionou transcrições, depois a gente sentou na mesa e a gente fez edição, construção, escaletas, e a peça era maravilhosa, o texto da peça era maravilhoso. Mas isso num texto que ele já nasce, me corrija se eu estiver equivocada, já é construído pensado para o palco. Na verdade, ele é a parte... Isso é um pouco... Porque eu quero dizer assim, a minha pergunta é assim, o que você faz com o narrador, entendeu? No teatro, nessa adaptação, onde é que você enfia o narrador? Porque no teatro não tem, entende? Pode ter. A Marguerite Duras, por exemplo, dizia que, nas peças dela, ela falava assim, teatro não precisa de nada. Teatro precisa só de um narrador. É uma pessoa que entra num palco, tem uma luz sobre ela, ele abre um livro e lê. Isso é teatro. Eu acredito nisso também. Sim. Mas também acredito nisso. Assim, o que a gente está fazendo aqui, se é transcrito, pode vir a ser teatro. Você sabe que, mesmo fazendo um Tennessee Williams, por exemplo, eu fiz um Bonde Chamado Desejo. O trabalho de tradução, ele é uma tradução do inglês para o português, mas ele é uma tradução também desse dizer aqui e agora. Eu acho que o teatro tem isso, né? É a palavra falada. Não sei se eu estou errada, mas assim, não era o Mário de Andrade que falava da gramatiquinha? Sim, tem que caber na boca de quem está falando. Porque o que se quer com o teatro, né? É comunicar. Eu quero tocar teu coração, não quero eu quero que você entenda. Né? Inclusive, eu acho que a academia, isso é uma coisa super pessoal, precisa um pouco fazer uma escrita na cena, sabe? Precisa se popularizar um pouco. Assim. Sim. Eu, hoje em dia, se eu pego um texto que me exige demais, assim, de uma elaboração, vem falar comigo mesmo. Fala com a minha alma, entendeu? Fala mesmo comigo. Sim. Se você vê os textos da Dana Haraway, que é uma super acadêmica da Califórnia, ela mexe comigo porque ela é acadêmica, mas ela está falando... A Anna Tsing, que é uma antropóloga que eu tenho lido, também super acadêmicas, mas elas estão aqui nessa linguagem de atingir o outro. Elas me convidam, elas não me... Né? Outro dia eu fui ler um que eu não vou citar o nome, mas é acho que ele é antropólogo também, mas super conceituado e tal. Eu falei, esse cara não quer que eu leia ele, porque eu tenho quase 50 anos, entendeu? E eu tô afim de estar com ele também no pensamento, mas ele não quer que eu leia ele. Estou disposta, ele mas não está rolando. mostrando uma erudição que, assim, eu estou vendo, antes de tudo, a erudição dele. Isso não me interessa. E eu estou numa idade que eu posso falar, não me interessa. Mas a gente estava falando aqui antes de começar sobre o Anatole Rosenfeld, que é outra referência para nós, que somos, né, também fomos e acho que somos estudantes de letras, né, porque o universo da literatura é muito amplo. A Meia Marrom. Vocês lembram disso? Lindo, da Virginia Woolf, Rumo ao Farol. Esse texto né? é lindo dele. lindo, Depois tem lindo. ele falando do Shakespeare em algum outro também. E aquele A Cicatriz de Ulisses, né, que Cicatriz de abre Ulisses, o livro. Aquilo é lindo. uma obra-prima. É uma obra-prima. E o Rosenfeld fala disso, né, que talvez para o senso comum o teatro seja uma mera reprodução de um texto. Né? Você pega uma peça do Shakespeare em cena. Ele diz, não,
né? Quer dizer, o texto é um elemento, mas ele fala uma coisa bonita, né? Na literatura, fenômeno teatral, o silêncio precisa ser colocado em palavras. No teatro, não. Né? E um ator em silêncio já está dizendo muita coisa. Já está comunicando. O ator é um co-criador, né? É um criador. Essa é o lance da escrita na cena. Né? A minha editora, eu estava contando para vocês antes da gente começar que ela tem várias vertentes. Né? Na vertente onde sou eu e outras pessoas, né, eu vou priorizar uma escrita do ator. Então, assim, por exemplo, o Silvério Pereira, ator, amigo, ator maravilhoso, muito artista, assim, ele tem um trabalho, que inclusive ele vai estrear agora, e que é uma escrita dele. Eu falo, pô, isso aqui me interessa publicar, entendeu? Porque isso aqui é um texto teu, que você falou, que você... Né, quando o ator escreve no ar da cena, me interessa. Agora, eu estava falando do Tennessee Williams, também, eu faço escrita na cena para falar o Tennessee Williams, porque eu quero falar e você achar que... Eu quero dissolver o Tennessee Williams em mim. Legal. Né? E olha, hoje em dia, gente, está sendo tão legal a vida para mim, porque... ao mesmo tempo que eu falo do Tennessee Williams, eu fiz muitos Chekhovs mesmo. Acho que o autor que eu mais fiz foi Chekhov. Eu estou fazendo novela, né? Eu fiz uma novela, eu fiz duas. E também para mim, autor de novela tinha que estar na Academia Brasileira de Letras, sabe? Porque, primeiro... outro dia eu perguntei para a Manuela Dias quantas páginas tinha O Amor de Mãe. Ela falou 4.000, é tipo a Bíblia. 4.000? Né? Em 8 meses, 4.000 páginas escritas. Nossa, assim, é grande folha. Essa, né, você fica pensando em autores que escrevem sozinhos, autores de novela. Benedito Rui Barbosa escreve sozinho. O Bruno, que é o neto dele, mas que é o que ele fez com Pantanal, é incrível, porque ele trabalhou muito, ele fez um trabalho que eu sei que foi hercúleo, porque ele tinha que ficar ele não podia desestruturar aquela história, ele tinha que trazer ela para cá. Foi assim, eu acho esse menino, porque ele é um menino, eu acho ele um gênio nesse sentido ele atualizou o texto sem trair o texto. Mas ele mexeu muito. Então ele entende de estrutura. E são estruturas grandes, né? Eles todos são filhos do Balzac, sabe, nesse sentido, mas mais organizados até que o Balzac, né? Que era meio... No fim ele falou, escalafobético, deixa eu fazer, já é Balzac, deixa eu fazer o que eu quero aqui. E aí falar esse texto também, sabe, tinham momentos assim que eu estudava o texto de um jeito da repetição, eu falava, isso tem que caber. E para mim é alta literatura. E às vezes você vê novela e fala, pô, não joga fora o texto. Eu tô vendo o texto, dissolve o texto em você, entendeu? Porque eu tô vendo você falar esse texto. E isso é bonito, sabe? E como não joga fora um texto para uma atriz? Como é que você identifica? Porque eu fiquei pensando nisso, quer dizer, você falou dessa movência do texto teatral, de você poder pegar, reapropriar, fazer caber na sua boca. Na novela, não, me parece, né? Aquele texto... ele tem que sair daquele jeito. Que liberdade você tem como atriz, né, com essa sua concepção de digerir esse texto e torná-lo autêntico? Como ele é. Sim. Na novela. Eu não mudo uma vírgula. Inclusive, quando terminou O Amor de Mãe, a minha personagem morria. E eu me correspondi com a Manuela Dias e eu falei... Eu li a novela toda. Porque a gente... É muita coisa, né? Então, às vezes, a gente só lê o bloco que a gente tá. Eu li a novela toda. Porque eu acho aquilo fenomenal. Muito e eu fui muito respeitosa pelo texto dela. E ela falou, eu percebi. Claro que ela percebeu. Eu tô falando todas as vírgulas dela. Sabe? Como honrando aquele texto. Assim. Não sei se eu respondi tua pergunta. Acho que ainda não. Mas... Como é que você se coloca, então? Não sei se é a mesma coisa. O texto da novela e o texto do Chekhov é a mesma coisa, porque é o coração encaixado. Isso aí não se aprende. Isso aí não se aprende, não tem técnica. É não técnica, é dissolver a técnica. Eu tenho consciência do processo. Hoje em dia, eu não vou dizer para vocês que o que eu faço não vale. Vale, porque hoje eu tenho consciência do processo. Consciência do processo não é saber o que é o processo e falar para vocês o que é o processo, mas eu tenho consciência do processo. Tem um lugar
Tem um lugar, na repetição, no estudo, tem um lugar que encaixa, dá um encaixe. E eu sei quando eu estou desencaixada. E também faz parte estar desencaixado. Falar, isso aqui não suou, mas na novela é uma coisa assim, já foi, já gravou, foi cena. Você fala, não foi cena, eu estava totalmente, estava fora, não sei o que. E você vai assistir e você fala, não, então tá. Então dá para disfarçar um pouco. Passou. Mas eu tô amando esse veículo. Inclusive, acho que é um veículo popular. É uma coisa que só nós, brasileiros, sabemos fazer do jeito que a gente faz. Uma né? baita indústria, né? Mas autores como Dias Gomes, entendeu? Sim, Braulio Pedroso. O próprio o Braulio, o próprio Benedito. Vale Tudo, para mim, é uma obra, sim, sabe? maravilhosa. Jorge Andrade fez novelas também. Jorge Andrade. Né? O Benedito Rui Barbosa, você sabe que ele foi do Seminário de Dramaturgia do Arena. Quer dizer, que era aqui e inclusive o Teatro de Arena e a dramaturgia que começa ali com Eles Não Usam Black Tie é um pouco isso que eu estou falando para vocês. Quando o Guarnieri escreve o Black Tie, que ele escreveu em 2 dias porque o teatro ia fechar, ele fala, vamos fazer uma pecinha! E aí ele escreve a pecinha, entendeu? E tem a Lélia Abramo ali, sim, e eles vão ensaiando, ele vai mudando. O que tocava as pessoas é que era dito aqui agora. Não tinha essa erudição entre nós. É o brasileiro, o teatro, a busca de um teatro brasileiro com a fala brasileira, né? Do ator brasileiro. Que é o que tem na novela também, né? Que a televisão buscou e busca isso ainda, né? E outra coisa, assim, é muito bonito você falar para muita gente e contando uma história. Né? Eu não vou me furtar essa pergunta, Isabel, que você deve ter ouvido 8.333 vezes nos últimos 4 meses. Mas como uma atriz que fez novela e que fez, né, teve uma imensa repercussão, como é que é essa experiência de, sei lá, você está andando aqui na Santa Cecília, encontra alguém que assistiu a novela e, sei lá, óbvio, te reconhece, porque é uma coisa que no teatro não acontece, ou acontece... O teatro é analógico, né? Ele é de 1 por 1. E, assim, eu adoro esse anonimato. Eu ainda me acho uma anônima. Jura? Juro. E eu me sinto assim, fundida na minha cidade, sabe? Fundida, eu estou fundida em São Paulo, eu sou isso aqui. E, ao mesmo tempo, eu sou muito comunicativa, adoro me comunicar, adoro encontrar gente na rua, já puxou um papo, eu já puxei também, eu sou curiosa, estou falando, mas quantos filhos você tem? E você comprou escolar aonde? Sei, nossa, mas eu sou, sabe, a minha parte mais pessoal lá de Ubatuba, que ficava na porta, nossa, todos os meus tios avós na porta, sabe? Ali sem fazer nada, passava um, puxando uma prosa, não sei o quê, e aí já viram uma conversação toda. Quando a peça acaba, eu adorava ir pro hall, né, e ouvir, principalmente dirigindo. Né, eu adorava, a peça acabava, eu ia pro hall para ouvir, ninguém sabia que eu tinha dirigido a peça, ninguém sabia que eu era, eu fico escutando, assim. E quando acaba a peça que eu estou fazendo também, né, tem uma coisa de ir para o hall do teatro e ter alguma coisa que acontece ali. E aí, fazendo novela, parece que o hall do teatro virou a rua, né? E eu acho isso muito legal. Agora, eu estou na minha coerência, né? Eu estou na minha construção. E esse momento da novela e da televisão está totalmente encaixado na minha coerência. Então, para mim, não é um extra cotidiano, entendeu? Não virei alguma coisa, eu não virei nada. Eu nem sou uma atriz, entendeu? Eu não virei, eu não sou, eu sou. Eu estou gostando de parar aí. Eu sou. E acabou, entendeu? Não tem... Qual seria o complemento, gramaticalmente? Seria o quê, professor? Eu sou... Um adjetivo, um substantivo, um advérbio, um predicativo. Isso aqui é um intransitivo. Eu sou e ponto. Aqui eu sou e ponto. Verbo intransitivo. Inclusive, engraçado que ontem veio aqui uma mulher muito interessante que veio fazer uma maquiagem em mim. Renata, o nome dela. E ela foi maravilhosa, sabe? E aí eu falei, Renata, mas eu, né? Mas você faz maquiagem onde você é de que salão? Ela falava, não, eu sou analista de sistema, mas eu canto também.
Falei, é isso, sabe? A gente é. A gente é. E ela foi maravilhosa. Ela, sabe, você via que ela estava gostando do que ela estava fazendo. Então, por exemplo, a gente está aqui no ateliê e tem um canto aqui que a gente está vendo, que tem um piano, um violão, uma flauta transversal. E isso faz parte da minha vida também. Vocês sabem que eu fui aluna do Kohreuter, de estética, do Ricardo Rizek. E sempre tive uma relação com a música mais erudita, inclusive. Mas, quando eu tinha lá na década de 90, os 16 anos que eu fui estudar música, tinha uma cobrança, sabe? Vai ser o quê? Vai cantar onde? Não vou cantar em lugar nenhum. Entendeu? Todo mundo tem que tocar uma coisa se quiser. Ou não tem o artista num pódio inalcançável, que é a mesma coisa do que a gente estava falando desse acadêmico erudito. Sim. Que não escreve, ninguém entende, escreve pra quem, aqui. né? Eu estou fazendo pão, ao mesmo tempo eu estou conversando com outro, ao mesmo tempo eu faço um quadro. E eu acredito, quando eu dei aula há anos, dou ainda, não estou tendo tempo, mas eu sempre entro na sala e quando eu vou falar do quarto primordial, né, para mim todo mundo é mesmo. Todo mundo é artista, porque você pode fazer... Vocês viram aquele filme, acho que chamava... Como chamava, Paulo, o filme do cara que tocava cello e depois A Partida? É um filme lindo, indico, que é um cara que toca cello numa orquestra em Tóquio e ele é infeliz. E aí, por uma série de acasos, ele tem que sair para uma cidade perto, para uma aldeia, e ele acaba fazendo tamponamento de cadáver, que é uma tradição mal vista no Japão na época do filme, mas que é uma arte. E ele se encaixa ali. Ele está encaixado. Então, ele fala, meu lance não é o cello, minha arte é essa aqui. É fazer a passagem da pessoa. Sabe? E aí, poxa, o chapeiro aqui tem um chapeiro aqui embaixo que não está de passagem na chapa. Ele gosta mesmo. Entendeu? Então, E eu citava o Ratatouille, que é o desenho animado. O Ratatouille é um rato que mora perto da França e ele assiste na casa onde ele está sendo rato, né, que é de uma senhorinha, ele assiste um programa do Gusteau, que é um chefe que diz, todo mundo pode cozinhar. E ele fala, então eu também posso cozinhar. Claro, quero só fazer uma ressalva. Claro que todo mundo pode cozinhar, mas aí que se tenha consciência do processo, que se honre o processo, né? Que a gente saiba que tudo é composição e nada vem de Dionísio, do céu, do lisérgico. Não, tem método. Eu acho que nisso, não sei, né? Em tudo que você falou, Isabel, ecoam na minha cabeça aqui duas palavras. Primeiro, encaixar. Eu vou sair com essa palavra ecoando, vou ficar pensando dias sobre isso, que eu me conheço, eu sei como uma coisa mora. Encaixou em mim, é que eu vou ficar pensando no que eu estou encaixado. E processo, né? Acho que contradiz um pouco a ideia de inspiração divina. Assim. Existe, lógico, o espaço da inspiração. Existe. Ninguém está falando que não, né? Não estou refutando aqui, mas tem um lado eu vou citar o Olavo Bilac, olha isso, cuspindo para cima, caiu na testa. Mas é um pouco o trabalho tem, me lima e sofre sua, assim, sabe? Tem uma coisa do trabalho mesmo, né? Da oficina, que é um pouco esse espaço em que a gente está aqui, é você contando para a gente, olha, aqui vai ser organizado tal livro, tal setor, a editora vai funcionar de tal maneira, esse é o processo. Quer dizer, eu acho que é legal a gente deixar isso claro também, né? Até porque a maior parte das pessoas que nos ouvem, a gente tem como saber disso, são jovens, muitos deles nossos alunos, né? E acho que é bacana deixar isso claro. Existe uma valorização do processo e a busca desse encaixe. Tem várias coisas aí no que você falou, né? O encaixado, eu costumo até falar que é o coração que encaixa, sabe? Na caixa torácica, faz assim, brum. Eu tive essa sensação física gravando a novela, vocês acreditam? Com certeza. Por várias questões, várias, porque não foi, minha trajetória não é fácil, ela é de muito trabalho, ela será de muito trabalho também, eu sou trabalhadora. Mas teve um dia, assim, inclusive a editora faz parte disso, né? Eu saí um pouco de um trabalho continuado, de companhias, que também pode ser
muito sofrido, né? Também pode ser castrador, por incrível que pareça, né? Se você... O tempo inteiro você tem que estar se renovando, falando, isso é bom para mim, tá, né? Porque ator agora pode entrar num grupo e, de repente, ele está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com ele, porque o grupo calma, né? Quais são as dosagens? Né? Minha mãe falava assim, sempre que você entra num lugar, saque onde é a saída. Tanto é que eu tenho no ateliê placas indicando a saída. A gente sempre, e qualquer trabalho que você entre, saiba onde é a saída, porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E você pode sair. Isso é bom. Às vezes demora. Eu já demorei 2, 3 anos para sair de um processo que eu não queria estar. Mas até firmar e falar, isso não está fazendo bem para mim, foi um sacrifício. E fazendo a novela, teve um dia, acho que era uma cena que eu estava fora de cena, e era eu e Murilo Benício, eu entrava assim. E aí eu fui esperar, porque ele falava alguma coisa e eu tinha que entrar. E me veio uma coisa que não é esotérica, assim, eu falei, nossa, parece que eu encaixei na minha existência, sabe? Aí eu fiz a cena, fui comentar com ele, falei, você não sabe? Parece que eu encaixei na minha existência. A gente ficou amigo pra sempre. Porque Não, com ele certeza, assim, alguém fala isso pra mim. Se alguém fala você encaixei tá na minha falando? existência, vira meu brother, pra sempre. Né? Mas eu acho que tem isso, assim, o labor, né, o trabalho, exato. Porque... E uma coisa que você falou que eu achei legal, que tem uma metodologia, um trabalho, né? Eu tracei metas, assim, então todo o lance, por exemplo, da encadernação, de fazer o livro do começo ao fim, teve muito estudo e ainda terá. Eu agora vou fazer 2 cursos ao mesmo tempo, sendo que eu já... Meu mestre, o Pablo Peinado, um dia falou assim, Bel, você não precisa ficar repetindo os cursos. Você já fez esse, já aprendeu, vai treinar. Porque eu ficava, sabe, querendo achando fomentar a teoria, né? Então, tem uma coisa de trabalho e de traçar metas, mas também de soltar. Sabe? Você soltar. Tem que deixar espaço isso para os jovens, eu falo mesmo. Porque eu acho que a gente tem que ter sabe, o que me movimenta, o que me faz encaixar, qual é o meu quarto primordial e tal. E aí eu vou chegar ali, eu vou fazer o curso de não sei o que, eu vou chegar, mas de repente pode passar um vento e te mostrar que o teu lance é outro. E você está atento para isso, né? E encaixado em si. Isso é um pouco de Buda, né? Buda fala sentado sobre si mesmo. Acho que era mais ou menos isso, que a vida pode te levar para outros lugares. E às vezes você está fazendo uma coisa que é super bem vista e de nananã, mas você não está vivo ali. E qual é o espaço da literatura no quarto primordial? É o quarto primordial em si, assim, porque para mim tudo é a composição que vem da literatura. Sim. Então, você consegue olhar alguns personagens nesse quarto primordial aí, já que ele é... Se você pudesse destacar alguns. Eu sei, essa pergunta é uma sacanagem do caramba. A pergunta inicial do programa... Aquela. Do roteiro que a gente assim, não fez. Gente, vocês abriram uma caixa no meu... Sabe, eu tive uma sensação, desde que a gente começou a conversar, assim, eu ouvi vocês falando de Machado. Aí, gente, eu li também o Dom Casmurro, entendeu? Eu li, eu falei, nossa, eu lembro, comecei a lembrar. Depois vocês falando do Graciliano, e aí, assim, lindo que vocês fizeram com a Clarice, lindo, também acho Obrigado. Que aquilo lá é o melhor texto dela, assim, E aí me veio uma sensação de, por exemplo, eu vou falar uma coisa que não é me gabando, tá? Mas eu tenho 2 filhos, né? O Diego e a Flora. Grávida do Diego, eu li todo o Em Busca do Tempo Perdido. E grávida da Flora, eu li Guerra e Paz. Pequenos, ainda né? Viajando. Não, porque era assim, né? Vou ler um livro só enquanto eu... Estou gestando. E assim, se eu penso nesses 2 livros de fôlego, né? Eu lembro, mas eu não lembro muito. Eu lembro de uma atmosfera do Proust. Eu lembro de um tempo do Proust. Eu lembro de uma fricção do Tolstói, sabe? De um império, assim. Eu lembro de uma sensação, né? E por aí vai, né?
eu trouxe para vocês um texto que eu quero falar, que tem a ver com isso, que é um poema do Brecht, que chama Conselho à Atriz C.N., que diz assim: refresca-te, irmã, na água da bacia de cobre com pedacinhos de gelo. Abre os olhos sob a água, lava-os. Enxugas-te com uma toalha áspera de rosto e lança um olhar num livro que amas. Começa assim um dia belo e útil. Aí, esse é o poema. Isso aqui, para mim, né, eu acabei de pensar no Paul Auster, né, que escreve o Viagens ao Redor do Escritório, e que todos os personagens estão ali, e ele não sabe muito quem é quem, que livro é qual, e você não sabe o que é aquilo. Então, assim, com os livros, tem muitos que eu não li, tem muitos que eu li. Olhamos ali, porque isso aqui ainda está em construção, mas tem o Bolanho ali. O Bolanho morreu com 50 anos. Sim. Quando ele fez 40 e descobriu que ele estava com hepatite, ele sacou que ele não ia ler tudo. E aí ele falava, não, mas eu sei tudo que tem na minha biblioteca. Às vezes eu lanço um olhar para um livro que eu amo e que eu não li. E tem uma ansiedade imensa hoje, né, dos livros que a gente não lê. Eu tenho essa ansiedade todo dia. Nossa, mas tem tanta coisa que eu não li. Mas tudo bem, porque tem livres associações, entendeu? Então, sabe, quando você pergunta qual é o teu personagem, né, ou qual são muitos, né? Tem essa ansiedade para tratar na análise, você não vai ler tudo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, jeito. Mas você que a sua biblioteca seja coerente, né? Porque a minha e agora refazendo as estantes, você fala, pô, que lindo. Só eu poderia organizar esses livros, e o Paulo tá porque ele me ajudou a organizar, e assim, ele sabe do que eu estou falando. Eu sei o que é essa biblioteca. Eu me lembro do Paul Valéry, que dizia que a placa que devia estar em cima de toda a biblioteca, mais importante do que ler é eleger. Em francês é lire e élire. Então, mais do que ler tudo é eleger. E o Borges falando reler. Sim. Né? Chega uma hora da vida, releia. Aí, outra coisa que eu falei, eu também li Ulisses. Por quê? Porque o Caetano Galindo apareceu. E não era mais um bicho de 7 cabeças esse livro para mim, porque eu fui com ele me deu a mão e me levou para um botequim, o Caetano, porque o livro que ele escreve sobre como ler o Ulisses é uma conversa de botequim, e que ele foi decupando e eu fui lendo e falei, gente, que maravilha. Agora, quando eu penso no Bloom, olha, para vocês verem agora, assim, eu penso no Bloom, nesse livro que eu li com paixão, e ainda assim, eu li em francês e em português, cotejando ao mesmo tempo porque eu tava louca. É aquela estudante de letras ainda. Né? Foi quanto tempo que isso durou? Uns 5 meses que eu fiquei nisso. Mas o que me vem hoje? Me vem um capítulo que a palavra começa a ficar bêbada. E aí eu vejo um estaleiro com um estaleiro, não, como chama esse botequim de estrada com umas luminárias grandes e um cavalo. Me vem isso. Mas eu sei qual é a história, sei o que são essas 24 horas e tal, mas me vem um borrão de alguma coisa e uma sensação, né? Mas eu escolhi 2 personagens. Então, olha só, teremos a resposta. Teremos a resposta. Mas estamos ansiando teremos por a essa resposta que eu pesquei. E fiquei pensando o seguinte, O Jogo da Amarelinha é um livro que mudou a minha vida, que tem a ver com isso que eu contei para vocês, porque nesse período que o Davi fala, que eu falo que eu fui descobrindo o Cortázar ali na casa dele e fui ficando inquieta, revoltada, tinha muito a ver... Ele que te iniciou pro... Tinha muito a ver com Horácio Oliveira. Muito a ver. Eu tenho ainda a edição primeira em espanhol aqui. Eu sou louca pelo Cortázar. E mexeu muito comigo, isso aqui. Isso aqui me fez sair de casa. Isso aqui... sabe um livro que mexe com você e te faz agir? Foi isso.
o próprio jogo que se estabelece aqui, como assim capítulos imprescindíveis? É isso que eu ia perguntar. Você capítulos leu prescindíveis? pela primeira vez na ordem, ordem ou saltando? Você seguiu a orientação dele? Eu segui a orientação dele, depois Olha. eu li só as Morelianas, depois eu li como se fosse um livro. Eu achei isso aqui é composição, isso aqui é estrutura, isso aqui é lindo. E o Horácio Oliveira é um personagem que eu sou realmente apaixonada por ele. H, para mim, é a palavra. Agora, que tá tocando interfone. Acontece, gente. Eu tenho aqui um trecho que eu escolhi que eu acho que eu nem deveria ler inteiro. Não, lê. Mas é porque isso aqui, quando eu li pela primeira vez, foi muito... Foi assim, ele está fazendo isso mesmo? Então... Qual capítulo? Era do 47 da primeira parte. E eu acho que é Thalita, né, que acompanha o Horácio Oliveira no livro inteiro, e é Thalita gravando a própria voz num gravador. E eu achei que aqui a escrita se faz ação, a literatura se faz ação, isso aqui é teatro, mas não é, porque para mim isso aqui era inexplicável, porque ele não está descrevendo Thalita pega o seu gravador, grava não sei o quê, dá um rewind, dá um stop. Eu vou ler só um trecho para vocês entenderem. Ela fala assim: sou eu, sou ele, somos, mas sou eu. Primeiramente, sou eu. Defenderei ser eu até não poder mais. Atalia, sou eu. Ego, eu. Diplomada, argentina, uma unha encravada, bonita de vez em quando, grandes olhos escuros, eu. Atalia Donose, eu. Ioiô, carretel e linha, cômico. Manu, que louco ir à Casa América alugar essa coisa apenas para divertir-se. Rewind, em itálico, está escrito. Que voz, essa não é minha voz, falsa e forçada. Aspas, sou eu, sou ele, somos, mas sou eu, primeiramente sou eu, defenderei, reticências, fecha aspas. Stop! Um aparelho extraordinário, mas não serve para pensar em voz alta, ou pelo menos é preciso acostumar-se. Manu fala em gravar a sua famosa peça de radioteatro sobre as senhoras. Não vai fazer nada. O olho mágico é realmente mágico. As estrias verdes que oscilam, que se contraem, gato vesgo que me olha. Melhor cobri-lo com um cartãozinho. Rewind. A fita corre rapidamente, uniforme, volume, por em 5 ou 5,5. Aspas. O olho mágico é realmente mágico. As estrias verdes que... Reticências, fecha aspas. Quer dizer... Ela está brincando de gravar, se ouvir, voltar, dar o stop e ele transcreve. Isso tem tudo a ver. Quando eu li, eu faço uma ponte agora entre a primeira vez que eu li e o que eu faço hoje em dia, da transcrição e tal. Porque isso aqui... Esse é o parto primordial. Eu falava, é isso que está acontecendo. E ele vai indo até rewind, stop, rewind. E aí, no final do capítulo, está stop, rewind. Sou eu, sou ele, somos... Lindo. Então, Horácio Oliveira é um personagem. Depois eu lembrei de um também que é o Mário de Andrade, Amar Verbo Intransitivo, que também tem um momento ali que ele descreve o amor fazendo uma comparação com os pinheiros. O pinheiro que é para cima, o pinheiro que é para baixo. Aquilo lá também, quando eu li, eu acho aquilo o Mário cheio de psicanálise na cabeça. Esse livro é bárbaro, esse livro Esse é um dos livros da minha vida. Mas para citar um brasileiro, porque eu trouxe um outro estrangeiro que aí, assim, ele é a estrela da minha biblioteca, junto com Bolanho, junto com Cortázar, é o Beckett. Então, eu traduzi Eleutéria, que é a primeira peça que o Beckett escreveu antes do Godot, montei na Escola de Arte Dramática, dirigi o Fim de Jogo. Eu sou, assim, totalmente beckettiana. Para mim, Molloy, Malone Morre, O Inominável também mudaram a minha vida. Quando eu descobri isso, eu trabalho isso há anos. Beckett e Chekhov eu sempre trabalhei muito. E isso aqui também, quando eu li, eu falei, gente, o que é isso? Porque esse livro, inclusive todo Beckett, né?
tudo que acontece nessa transição, desde de Malone morre, Molloy até o Inominável, né, a transição que se dá ali eu acho incrível. E para mim, Molloy é um personagem comovente, lindo, e aí eu vou tentar ler, porque não é uma coisa fácil. Sim. Molloy, não dá para falar nem onde ele está, mas ele está numa delegacia com um comissário e ele está sendo interrogado. Seria isso. Aí ele fala assim: de repente me lembrei do meu nome, Molloy. Chama-me Molloy, exclamei imprevistamente. Molloy! Voltou-me à memória nesse instante. Nada me obrigava a dar essa informação, mas eu a dei, esperando agradar. Permitiram-me conservar o chapéu, não sei porquê. É o nome de sua mamãe? Disse o comissário. Devia ser um comissário. Molloy, eu disse. Me chamo Molloy. É o nome de sua mamãe? Disse o comissário. Como? Eu disse. Você se chama Molloy, disse o comissário. Sim, disse. Voltou-me a cabeça agora. E a sua mamãe? Disse o comissário. Eu não compreendia. Chama-se Molloy também? Disse o comissário. Se ela se chama Molloy? Eu disse. Sim, disse o comissário. Refleti. Você se chama Molloy, disse o comissário. Sim, eu disse. E sua mamãe, disse o comissário. Chama-se Molloy também? Refleti. Sua mamãe, disse o comissário. Chama-se... Deixe-me refletir, exclamei. Enfim, imagino que se passou assim. Eu acho isso incrível. Esse livro é maravilhoso. E essa coisa da impossibilidade de dizer, né? Essa Tudo, crise da linguagem. Tudo não posso E você continuar. falou do Chekhov também. Você elegeu aqui Beckett. E o Chekhov também é um Fantástico. autor do silêncio, do não dito, né? Da dificuldade de dizer. E eu queria que você falasse um pouco sobre o Chekhov, que eu acho que é o meu autor preferido. E você É, o falando Chekhov- dessa Eu sua estava relação... esperando você falar isso. Eu falei, o Marcos vai porque deixar. Olha, o Como Chekhov, assim? Marcos, Que mudou minha o vida Chekhov também, tem, é o Chekhov. tem uma coisa assim, eu fiz a Gaivota na faculdade, que foi a pior cena que eu fiz na EAD. Você era Nina? Eu era Nina e o Marcos D'Amigo era o Treplev. Foi uma cena péssima que a gente fez. Foi o meu pior... foi minha pior cena, mas foi o meu maior aprendizado, porque eu sou grande, eu sou explosiva. Era uma cena pro Damasceno, que era um professor maravilhoso, e eu me coloquei, me vesti toda de época. Eu que dirigia, né? Eu me vesti toda de época e tal, e a gente fez, e Nina, Mulago, e o não sei o quê. E o Damasceno falou: pra onde vocês foram? Aí, quando foi fazer a avaliação, que era pessoalmente, ele falou: poxa, Bel, Chekhov, você tem que sacar que, assim, só você olhar a sua mão e colocar ela perto de uma luz de vela, assim, e olhar ela bem devagarinho, já imprime na cena. Você não precisa se esforçar. Que lindo. E aí, esse meu aprendizado disso aí que ele falou durou anos, durou até agora, 2019. 2020, desculpa, 2020... 3, 2... 2020. Que foi o último dia que eu fiz. E se elas fossem para Moscou, que é em cima das Três Irmãs. Mas eu fiz. Depois disso, eu dirigi o Jardim das Cerejeiras e fiz o Jardim das Cerejeiras. Eu fazia Dunyasha, mas era uma direção minha, com a Tônia Carreiro fazendo Yuba. Nossa, que beleza. Só isso. Era maravilhoso. Nasceu pra fazer esse personagem, fazendo né? o irmão, era lindo aquilo. Depois eu fiz... isso, assim, dei muita aula sobre o Chekhov, muita oficina sobre o Chekhov, com o Renato Borg e o Elcio Nogueira Seixas. Depois a gente fez uma versão de Vem Vai era do Beckett, mas a gente fez uma versão de Vem Vai, que é uma peça super legal do Beckett, que é Roll, Flew, que a gente misturou com as Três Irmãs, com o Renato Borg também. Aí eu fiz uma temporada linda, 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 linda da Gaivota, que é tema para um conto curto, com a Companhia dos Atores, que nem era mais a Companhia dos Atores, era a direção do Henrique Dias, e essa peça me levou... Eu não tinha nunca ido pro exterior, até os 30 anos. Eu tinha ido uma vez para um festival fazer Nelson Rodrigues na América Latina, que foi a primeira vez que eu saí, mas eu não conhecia a Europa. E com essa versão da Gaivota,
A gente fez uma turnê pela Europa inteira, durou anos, isso durou uns 5 anos. Nossa. Fui para o Japão, fui para o Canadá. Eu conheci o mundo com a peça, conheci o mundo tcheco, a gaivota voa. Que lindo. E foi lindo, porque Que eu lindo. nunca viajei a turismo para fora do Brasil, sempre trabalhando. E depois fiz essa versão das Três Irmãs com a Cristiane Jatahy, que é o E Se Elas Fossem para Moscou. E ainda neste aprendizado daquela primeira cena do Damasceno, e que tem também a ver com que eu fui descobrindo agora que eu sou uma atriz do audiovisual tardia, né? E tem muito a ver com isso, sabe? O Chekhov também me leva para isso, porque o Paulo Camacho, que estava aqui, ele era o diretor de fotografia do E Se Elas Fossem para Moscou. O E Se Elas Fossem para Moscou, uma peça também que a gente fez 7 anos fora. Eu fiquei em cartaz em teatros super importantes em Paris, em Genebra. A gente viajou muito, foi muito, muito, muito bom. Espanha, Portugal, La Colline, que é um teatro de Paris super importante. A gente ficou meses em cartaz lá. A peça fez muito sucesso. Itália. E é uma peça da Cristiane Jatahy com a gente, sempre em colaboração com os atores, claro. Mas é uma peça que o foco de pesquisa da Cristiane é essa fronteira entre teatro e cinema. Então, a peça, a gente sempre fazia 2 sessões, e o público primeiro podia ver a peça como teatro, né? Então você via a peça acontecendo, mas você via que tinha câmeras e mudanças de cenário, porque ao mesmo tempo estava sendo projetada a peça no cinema e era filme, era cinema. Você não percebia que era uma peça. Aí dava um intervalo de meia hora para a gente voltar. E invertia, o público invertia. Quem tinha visto cinema ia ver o teatro. Nossa, que demais. Sempre 3 horas de peça. E ainda nisso, sabe, que como a gente trabalhava com essa intersecção de teatro e cinema, a pesquisa da Cristiane era o ator em cena quando a gente estava com foco no teatro, e tinha o câmera, que era o Paulo Camacho, e tinham 3 câmeras em cena, mas ele era o diretor de fotografia. A gente estudava os quadros, então eu estou fazendo para cá, mas eu sei que tem uma câmera aqui, e que tem esse olhar meu aqui, que eu virei para a câmera, que só o cinema vai ver. Porque o foco de quem está vendo o teatro já foi para outro lugar. Então era uma peça que rolava um hibridismo entre cinema e teatro, e eu fui aprendendo muito isso dessa primeira lição do Damasceno sobre tamanhos. Então eu tenho uma relação com a câmera que é totalmente tchecoviana, né? Então o que eu fiz nas 2 novelas, principalmente no Pantanal, e eu falo isso para o Paulo, que trabalha comigo até hoje, é uma relação que eu aprendi a ter com a direção de fotografia dele fazendo Chekhov. Que é um encaixe, né? No final das contas. Eu tô morando nessa palavra. Exatamente. Eu tô morando, né? É um encaixe. É um encaixe na cena. Imagina, eu não sou atriz, mas pelo que você está falando, para mim é isso, né? O encaixar na cena, o encaixar na câmera, encaixar na luz. Essa né? mão com a luz da vela, achei linda essa Nossa, imagem, né? imagem. Esse detalhe. Porque quando a gente vê as peças do Chekhov, tudo que é mais importante não aparece, né? Não aparece. Quando o Tripliov se mata, ninguém vê, né? Mas tem um tiro. Tem o tiro. Mas e tem as uma coisa também, do tiro. tem alguma tensão e cai um copo. Sim. E ali acontece alguma coisa, né? E tem uma coisa do tempo no Chekhov também. Então, eu estava falando porque a Gaivota, que foi muito importante na minha vida, porque o elenco, né? Mariana Lima, o próprio Henrique Dias, Gilberto Gavronsky, Felipe Rocha, era um elenco precioso que tinha essa peça. E Emílio de Mello, a gente fez essa peça em 2007 e muita coisa aconteceu de lá para cá. A Bel Garcia, uma grande atriz da Companhia dos Atores, nos deixou, faleceu, e ela fazia lindamente umas cenas da Nina. A gente trocava os personagens, então eu fiz Arcádina, fiz Masha, fiz Nina, e era muito bonito, assim, porque são pessoas que eu conheço desde os 16 anos. E a gente, na época que começou a peça, a gente já estava com 30 e poucos, 35. E a gente já tinha filho. Todo mundo tinha tido filho ali, as crianças eram pequenas. A gente, às vezes, viajava, levava as crianças quando dava. E aí tinha uma pessoa que cuidava.
era bonito e era bonito ver na época. Eu às vezes tinha umas visões assim que eu falava, nossa, o tempo, né? A gente está aqui fazendo essa peça e o tempo passou e a gente está aqui. E Mariana Lima, por exemplo, é minha amiga desde os 16 anos, então viveu ali esse momento de... E aí a gente estava no Japão fazendo a peça, entendeu? E era lindo aquilo, e era um sonho. E hoje eu tenho falado para eles assim, ia ser muito lindo fazer hoje, né? Esses Por anos favor. todos, porque o Chekhov tem essa camada do tempo, né? Ele fala, daqui 100 anos não estaremos mais aqui. Eu sempre lembro do Chekhov quando eu vejo uma foto de 1870 e falo, todo mundo que estava nessa foto já foi, já passou, e é efêmero, e é bonito, e a gaivota voa, mas ao mesmo tempo... É aquele final do Jardim das Cerejeiras, né? As árvores sendo cortadas. As árvores e sendo machadadas. cortadas, mas tem sua beleza, né? O jardim vai abaixo e Loparrin vai vir e vai lotear e ao mesmo tempo tem um movimento, né? Eu gosto muito do Jardim das Cerejeiras e eu já usei muito isso nos meus livros, que eu amo, que é bem isso que você falou, assim, acho que do 3º para o 4º ato, quando abre o ato, tem uma rubrica que é assim, uma corda se rompe. Nossa, que bonito. Eu acho isso lindo. E toda a história do próprio Chekhov, né? Sim. Que morreu cedíssimo. Toda a história da construção desse teatro de Moscou, dessa linguagem. Eu acho isso incrível, incrível. Gente, por falar em tempo, tô me sentindo aqui a castradora mor, tão né? deliciosa Mas eu essa que, conversa. nossa, não, Tu já está, inclusive, anoitecendo. Exato, já caiu, tá, a nossa, gente tá linda continua. essa luz, no Lusco-fusco, né? Mas acho que a gente tem que usar o tempo, tava esperando o gancho aqui. Não, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa. Sim. Vocês não entenderam o que eu falei antes. A gente ameaça tem uma real, placa isso. atrás deles aqui, ouvintes e ouvintes. Participação especial Hermeto Pascoal. Tem uma placa de carro verdade. que está escrito isso. Eu fui uma vez num show do Hermeto Pascoal no Sesc Pompeia. E foi incrível. Eu amo o Hermeto. Ele é maravilhoso. E eu tinha uns 16 anos, 17. E aí o show acabou. Aí ele falou, não acabou não, fecha a porta. Nós vamos lavar a égua hoje, tá todo mundo preso aqui. E teve mais 2 horas de show, entendeu? O Hermeto agora ele divide os shows em 2 dias. A Agora gente vai ficar aqui e vamos pedir uma pizza. Ai, maravilhoso. Gente, Isabel, olha, não tenho como te agradecer, a gente não tem como te agradecer. Muito, muito obrigada. A gente não fez solteiro, vamos falar a real. Né? A gente pensou algumas coisas e chegou aqui, a gente teve uma aula com você, a verdade é essa. Eu, pelo menos, saio daqui comovida, de verdade, assim. Dá pra entender por que você é um acontecimento. É lindo ouvir você falando dos livros, falando da sua experiência com o teatro, falando de toda essa sua trajetória. Foi demais. Obrigada. Então é uma retribuição também, porque eu sinto um acolhimento quando tem um podcast que eu gosto de ouvir. A mesma coisa do Guimarães, né? Eu tenho inveja de quem não leu. Eu guardo, porque assim, pra mim, ouvir os 3 primeiros capítulos da primeira temporada, os 3 primeiros episódios, foi muito bom, porque é muito gostoso ouvir falar sobre literatura, reavivar esses personagens que vocês trazem, e é muito gostoso ouvir vocês dois. Então, assim, fiz questão mesmo, foi até meio entrona, né? Porque Imagina, pode entrar à vontade. Pode entrar à vontade. Porque A casa eu é acho sua. que isso é muito legal. Isso é muito legal. O que vocês fazem é muito, muito, muito legal. Se tivesse isso no meu quarto primordial, eu ia ter camiseta. Mas também é o nosso, né? Acho agora que a gente você se faz parte do reconectou nosso com esses quarto. personagens. Você falou aqui da leitura do Proust, né? Do Tolstói.
Às vezes a gente pode esquecer o enredo, a gente esquece detalhes, mas esse lastro afetivo está no personagem, né? Lembrar do personagem, lembrar dessa gravação no Jogo da Amarelinha. Então acho que é uma forma da gente se reconectar com essa nossa história afetiva em relação à literatura. E ouvindo você aqui falar da sua adolescência, da faculdade, do teatro. Nossa veterana. Né? Essa arte, né? Nossa veterana, arte e vida, né? Que eu acho que é o que a gente busca mesmo. A gente que ama literatura quer que a vida seja contaminada pela literatura o tempo inteiro, pela palavra. E a gente ama a palavra. Uma palavra acessível. O podcast é uma forma de celebrar a palavra também, nessa palavra ouvida. E ouvir você aqui foi um privilégio. A gente está muito feliz. Clara, muito acessível, obrigado. Assim, amarrou a temporada, nem nos nossos melhores sonhos. Muito obrigado por receber a gente. Foi incrível. Mesmo. Obrigada. Temos um belíssimo episódio. Belíssimo episódio. Até mais, com a Isabel pessoal. Teixeira. Tchau, tchau. E esse foi o Café para Dois, o podcast para quem, assim como nós, bebe literatura. Os roteiros e apresentação são de Ale Brás e Marcos Ferrari. A edição de som, trilha sonora e mixagem são de Pedro Zaluga. E a gravação é feita no estúdio Labituca. Os episódios estão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Mas, se você estiver ouvindo pelo Spotify, não deixe de dar 5 estrelas. E até o próximo episódio.